Olá novamente, irmãos. Estamos aqui agora com a parte 2.4 dos novos conceitos básicos sobre o cristianismo, sobre os ensinamentos cristãos. Falamos sobre fé, falamos sobre o fenômeno profecia e damos uma breve introdução sobre o que poderia significar o termo Deus. Mas agora vamos esclarecer um pouco aqui, tentar esclarecer um pouco sobre quem é Deus. Então nós definimos Deus como a causa primária, apesar dele também ser a causa última e absoluta de tudo. Mas todo efeito precisa de uma causa. E Deus então seria a causa de todas as causas de toda a existência. Deus é o início e o fim de tudo. É a própria infinitude, como nós já falamos, e é aquilo ou aquele que não alcançamos e talvez nunca iremos alcançar. Porque se Deus ele é infinito, sempre nós estaremos descobrindo. Se Deus é infinito, não tem como definir exatamente um início para ele, mas tem como definir o início para as suas criações, todas as coisas criadas. Bom, sendo Deus a causa de todas as causas, de toda a existência, nós vemos isso sendo refletido lá no livro de Gênesis, onde no primeiro capítulo e versículo número 1, nós temos uma declaração ali, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então ali nós temos uma criação da parte de Deus, que é os céus e a terra. No princípio, Deus. Ou seja, Deus já existia no princípio, para que ele pudesse criar os céus e a terra. Compreendem? Uma coisa básica, uma explicação básica para termos aí uma declaração um pouco mais simplificada aí sobre a criação, sobre Deus e a relação com a sua criação. E aqui tem uma declaração também na Bíblia, onde o apóstolo João escreveu lá no livro das Revelações, Apocalipse, onde tem uma declaração aqui, que conforme João escreveu, Deus teria feito essa declaração, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Ou seja, passado, presente e futuro. O Todo-Poderoso. E nós vamos ver esse Todo-Poderoso aqui, porque Deus seria o Criador, controlador e sustentador infinito de tudo. Ele, sendo infinito, é criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E além disso, Deus é também controlador e sustentador de todas as coisas. Tudo pertence a Deus, tudo faz parte de Deus, o seu poder é infinito e é eterno. Toda a criação é, então, expressão de sua mente divina e infinita. Principalmente faltou aqui, infinita, uma mente divina infinita. Aqui nós temos a declaração, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui também temos aqui, ao Senhor o seu Deus pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Deuteronômio 10:14. Temos abaixo: Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então nós contemplamos a obra de Deus pelas coisas criadas, pela própria vida que Ele nos deu.
tudo faz parte de Deus, é uma expressão de Deus, da mente divina. E Deus em sua totalidade, né, é a própria infinitude, como nós já falamos, e tudo que existiu, existe e existirá provém de Deus, o infinito. E ele não possui limitações. Nada pode congestioná-lo a não ser a sua própria vontade. Então Deus possuindo vontade, né, volição, ele é que determina o que vai ser realizado, criado. A mente divina é uma coisa que nós não conseguimos compreender, né? E talvez a gente nem consiga compreender de fato, mas é uma coisa que está muito além. Mas Deus, se vamos pensar aí, né? Se Deus ele for uma pessoa, ele vai possuir vontade, né? E a sua primeira característica seria de personalidade. Mas nós temos uma pergunta aqui, né? Já que nós falamos no início, né? O que ou quem é Deus, né? O que nós queremos dizer com isso? Que possivelmente, né, Deus sendo a fonte de tudo e nós possuímos personalidade, Deus também poderia possuir também a personalidade, né? Se pensarmos que é da própria infinitude que se deriva toda e qualquer realidade de existência, isso significa que pode sim significar que Deus é também uma pessoa, pois ele possuiria personalidade, já que todas as coisas provêm dele, né? Ele também teria a capacidade de possuir uma personalidade. E a própria infinitude se projeta na pessoa do Pai universal, sendo o Pai a primeira fonte sempre. Ou seja, a primeira manifestação de personalidade de pessoa dessa própria infinitude, essa fonte eterna infinita, ou seja, Deus, o infinito, seria o Pai, né? Por quê? Pode ser uma figura como mãe também? Talvez, né? Mas nós preferimos colocar como pai uma figura paterna aí, mas tentando seguir um pouco a linha aí do conceito bíblico, tá? Apesar de Deus poder não possuir um gênero específico, né? Porque sendo ele o todo, né? O uno, né? Vamos dizer a infinitude, então nós não poderíamos talvez nem definir dessa forma, mas Jesus também ele tentou, né, segundo a Bíblia aí, segundo os escritos, Jesus teria tentado fazer com que nós reconhecêssemos esse Deus, né, a primeira pessoa, como o Pai, sendo Deus o Pai universal. E nós temos o fato, né, da personalidade. Se nós, diante de um vasto universo, possuímos inteligência e a capacidade de nos comunicarmos, por que então Deus, sendo Ele mesmo a fonte que tudo é, não possuiria identidade de caráteres divinos e por que então Ele não seria capaz de se comunicar conosco de alguma forma? Tá aí uma pergunta, né? Se Deus é todo poderoso, né? Então, como Ele se comunicaria conosco? Sendo que Ele possuiria personalidade, né? Dentro desse conceito todo. Seria através de sua palavra. Simples assim. Já falamos o que pode significar a palavra de Deus, né? Ou seja, experiência que ele nos proporciona dentro de um plano acompanhado de eventos que nos fazem perceber a sua realidade e sua ação de grande cuidado e amor. Lembra do termo profecia? Lembra do termo palavra de Deus? Sobre a manifestação de Deus em sua criação, sobre as experiências que podem ser percebidas, realidades, né, que podem ser percebidas sobre o cuidado e o amor de Deus. Vamos colocar assim, né? E essas experiências são suas expressões de caráter divino e também de amor. Ele nos deu a vida, sendo Ele mesmo a vida e o doador desta. E mais, somos suas criaturas vivas e fazemos parte dele.
e Deus se move através de nós. Ou seja, toda a experiência vivida por cada ser, por cada criatura, faz parte de Deus. Deus está experimentando a vida que Ele mesmo criou junto conosco. Tudo que a gente experimenta, Deus também experimenta. Tudo que a gente vê, Deus também vê. Tudo que a gente ouve, Deus também ouve através de nós. Porque Ele é infinito, Ele é capaz de paralisar o tempo só para ver o que a gente adquiriu de conhecimento. Ele pode, em instantes, saber tudo o que a gente viveu em uma vida inteira, em questão de segundos, ou milésimo de segundos, se a gente puder definir isso, né? Porque Ele tem o controle de tudo. Então, para Deus, uma vida como a nossa seria um subnitrato de pó de nada, vamos dizer, porque a gente é uma porção mínima de Deus vivendo em sua própria realidade criada. Bom, vamos aqui a falar sobre a primeira qualidade de Deus, né? A primeira qualidade de Deus, é claro, seria o amor, que é a sua mais bela criação de valor e de expressão. E não há limites para o amor, porque o amor, que é a mais bela criação e manifestação de Deus, é eterno. E a Bíblia tem uma declaração aqui, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 4:8, uma carta, né, do apóstolo aí. E como amar a Deus? Olha só, aqui é uma pergunta bem difícil, né? Porque as religiões definem isso de formas diferentes aí. E seria aqui querer uma definição simples aqui que nós propomos. Deus poderia ser adorado em espírito e em verdade, ou seja, reconhecido por todas as suas criaturas que possuem a capacidade de raciocinar e de fazer escolhas. E sua criação pode manifestar seus valores divinos em todo e em qualquer lugar, sendo o maior deles o amor. Como está aqui escrito na Bíblia, né? Evangelho de Mateus 22, versos 37 ao 39. Respondendo Jesus, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a si mesmo. Amar expressa o próprio caráter divino de Deus, e esta seria a única maneira de demonstrar realmente a Deus a nossa vontade de amá-lo e de adorá-lo. Bom, concluímos aqui com uma pergunta final. Se nós mesmos, somos partes de Deus e Ele se move através de nós, por que então devemos continuar insistindo em não ser condizentes com a sua natureza? Na afirmação da Bíblia, temos aqui que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, fica essa pergunta aí, se nós vemos todo este conteúdo até aqui, revisamos todo este conteúdo dentro desses novos conceitos básicos aí sobre Deus, sobre a fé, sobre profecia, sobre a questão das crenças, sobre um bocado de coisas aí, Por que então nós continuamos insistindo em não ser condizentes com uma natureza divina? E qual que seria essa natureza divina? Primeiramente, seria um amor incondicional. Mas como que nós podemos viver o amor incondicional? Fica essa pergunta aí que vai ser respondida mais à frente. Só que isso vai exigir muito estudo e muita dedicação se você quiser de fato adentrar e mergulhar em coisas que você nunca viu antes. Estudos profundos, definições profundas, conceitos, hipóteses e revelações também, para que você possa entender o que significa o tal evangelho que muitos dizem, o tal
das boas novas aí, que não são anunciadas há muito tempo atrás, foram perdidos aí. Ah, o rumo, né? O caminho parece que foi tudo entulhado. Deixaram aí um monte de coisas no meio do caminho e muitas pessoas não conseguem nem atravessar e chegar a pelo menos a um conceito de verdade, né? Que faça sentido de fato para a vida, para a sociedade e para o mundo em si como um todo. Bom, nós vamos dar continuidade nos próximos estudos. Até aqui eu agradeço a todos, né, por terem chegado até aqui. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.